Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí agora ouvindo a parte 2 da aula de vascularização, tá? Hoje eu vou, nessa parte da aula, eu vou finalizar, vou falar sobre a artéria cerebral posterior e eu vou comentar um pouquinho sobre a drenagem venosa do sistema nervoso, não, né? No caso do prosencéfalo, tá? Como ela é um pouquinho maior, né? Então eu deixei essa parte pro final, que aí dá pra gente discutir com mais calma, tá bom? Mas também não é a parte mais difícil. Eu não vejo como a parte mais complicada do sistema nervoso, né? Com a vascularização você meio que junta, né? Quando você observa os territórios vasculares, vocês vão acabando ver que as coisas batem com as áreas encefálicas muito facilmente, né? Então, uma vez que você consegue gravar os lobos, sabe das questões funcionais de cada região, saber qual artéria que passa ali é mais simples, mais um complemento, tá bom? Acaba juntando muito com a clínica, porque quando você tem lesão de determinados vasos, você vai ter uma determinada sintomatologia, né? E isso acaba levando a área encefálica que foi agredida, né? Então é bem simples, acaba que vocês vão observar que é mais um complemento mesmo, certo? Muito bem, então vamos lá, sobre a artéria cerebral posterior aí, ó. Muito bem. Um textinho básico sobre ela aqui, só para a gente ter uma ideia por onde ela surge, o que ela faz, e eu vou comentando sobre o trajeto dela, né? Então ela surge da bifurcação da artéria basilar. Então vamos retornar aqui, né? Então o que é a artéria basilar? Ela tem origem na artéria vertebral, né? Então eu estou observando aqui as duas artérias vertebrais. Essa é uma imagem do Néter, numa vista inferior do encéfalo. E aqui temos as artérias vertebrais, estão na altura das pirâmides, né? Olha aqui as pirâmides bulbares, ó. Elas já surgiram desde lá de baixo, desde lá da artéria... a gente não pode esquecer, né? Temos a artéria carótida e temos a artéria ali, a subclávia, né? Então elas surgem desde a subclávia, aqui é a parte final delas, onde elas se unem no plano mediano e formam a artéria basilar. A artéria basilar, ela cursa aqui dorsalmente a ponte, e na sua porção final, ó, a porção final da artéria basilar, ela se divide. Ela forma ali duas artérias que a gente vai chamar de artéria cerebral posterior, tá bom? Ou artérias cerebrais posteriores, tá bom? Muito bem, então as artérias cerebrais posteriores é a parte final da artéria basilar, tá bom? O seu trajeto aqui, né? Ela cursa em torno da margem lateral do mesencéfalo, então ela vai fazer uma volta ali muito próxima dos pedúnculos cerebrais, tá bom? Inclusive ela forma uma vascularização do mesencéfalo também, ela vai participar ali. Lembrando que ela recebe as artérias comunicantes posteriores, ó, que estão vindo lá da artéria carótida interna. Então, tem a representação da artéria carótida interna e as cerebrais posteriores. Bom, esse é o trajeto curto dela, tá? Eu não comentei ainda sobre os seus ramos corticais, tá? O que ela irriga aqui? Parcialmente, né? Então, ela participa da irrigação do colículo superior, né? Na verdade, ela vai ter um ramo chamado de artéria quadrigeminal. Ele irriga o tálamo, principalmente o tálamo posterior, né? Ela participa da irrigação do hipotálamo, na verdade, mais o hipotálamo posterior, e o subtálamo também. Então, todas as porções posteriores do diencéfalo, com exceção do epitálamo aqui, tá? Eu não estou dizendo sobre ele, só dessas três áreas aqui. Ele vai participar da irrigação da artéria cerebral posterior, tá? Inclusive, tem uma variação de um ramo arterial para irrigação do diencéfalo que é chamada de artéria de Percheron. E nós escrevemos um artigo sobre isso, até de 2 casos aqui em Três Lagoas. Falta só a revista aceitar, mas bem interessante isso. Ela irriga principalmente, e o grande território cortical dela é no lobo occipital. Só que ela não vai só para o lobo occipital, tá? Ela, nesse trajeto aqui, que é um trajeto mais ventral, né? Ela segue esse trajeto ventral sobre o córtex, ela também irriga, ó, o lobo temporal. Olha ela passando aqui, ó. Ela passa ventralmente o lobo temporal indo em direção ao lobo occipital. Nisso, ela irriga essas áreas corticais do lobo temporal e lobo occipital, tá?
Muito bem, mas ela também não fica só na face ventral, tá? Nós vamos ver depois que ela cursa, ela vai ter ramos que vai cursar dorsalmente também para dividir irrigação com a artéria cerebral média ou com as outras artérias cerebrais, mas principalmente com a média. Muito bem, isso aqui é um esquema do Netter, do que é chamado de polígono de Willis, ou que é também chamado de círculo arterial do cérebro. E aqui, ó, se eu pus um exame de angiografia, grande parte dos livros mostram, e eu acho legal trabalhar com imagem, que é o que vocês vão trabalhar bastante com imagem na vida de vocês. Vocês estão observando as artérias vertebrais aqui, né? Isso foi injetado contraste, foi tirado radiografia. Elas se unindo no plano mediano para formar a artéria basilar. No final da artéria basilar temos as artérias cerebrais. Tá bom? É muito diferente quando você olha a imagem de quando você olha uma imagem de radiografia de quando você olha uma imagem de um esquema, né? Isso aqui é um esquema que o Netter bolou, né? Esse aqui é na real, então os vasinhos não são retos, assim, né? Tem esse ângulo perfeito, não é tudo meio sinuoso, meio torto, ó. Existe uma variação de tamanho de hemisfério, então a aparência que a direita está mais deslocada aqui para superior do que a esquerda. Essas variações são bem interessantes também, tem que se atentar a isso no exame de imagem. Muito bem, isso é só para mostrar para vocês a origem da artéria vertebral, tá? Tá surgindo aqui da subclávia, ela tem 3 divisões, uma divisão pré-vertebral, uma divisão vertebral e uma divisão atlântica, que é quando ela já vai cursar aqui, tá? E essa daqui já é a divisão dentro do sistema nervoso, que a gente chama de porção central, tá bom? Só para vocês relembrarem. Esse esquema aqui é um esquema que está no livro de Neuroanatomia do Martin. É um esquema que eu acho bem legal, que ele mostra os territórios vasculares, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma secção transversal do mesencéfalo. Olha só que legal aqui. Então, aqui onde estão os colículos, ó, ele demonstra que a artéria cerebral posterior e a artéria basilar, né, que chama de ramos circunferenciais longos da artéria basilar, elas vão participar da irrigação da lâmina quadrigêmea, tá? No caso aqui está falando sobre os colículos, nessa secção, muito provavelmente é o colículo superior por conta do núcleo rubro, tá bom? Ele também fala aqui sobre a artéria cerebral posterior, os seus ramos paramedianos, ó, que são ramos que vão para a região mais para próximo do pedúnculo cerebral. Bom, e aqui está ela, ó, cursando aqui, ó, isso aqui seria a artéria cerebral posterior cursando os pedúnculos cerebrais. Isso aqui já seria uma representação do tronco encefálico numa vista anterior, tá? Essas duas massas ovoides aqui são os corpos mamilares e ventralmente aos corpos mamilares eu tenho aqui a artéria cerebral posterior, tá? Não confundam com a cerebelar superior, tá? O que é muito comum essa confusão. Então tem que ficar bem atento que a cerebelar superior ela é ventral à cerebral posterior, tá bom? Muito bem. Agora uma vista ventral dos ramos corticais, né? Então o que ela vai realmente irrigar, né? Todas essas imagens que eu estou usando aqui, ó, essa imagem que está aqui inclusive está com os termos em inglês, é de um livro chamado de Neuroanatomia do Aines, tá? Que é um professor de neuromorfologia. Por isso que essas são figuras bem didáticas aqui. Ele escreveu um atlas de neuroanatomia e eu estou meio aproveitando dessas imagens, tá? Muito bem, então tá aqui, ó. A artéria cerebral posterior, tá? Inclusive ela está demonstrando até esses ramos aqui, que são esses ramos que estão indo aqui irrigando o mesencéfalo, a região de pedúnculo cerebral e o tegumento mesencefálico. E também está saindo dela essa artéria aqui, que é a artéria quadrigeminal, ó, vindo aqui para irrigar a lâmina quadrigêmea. Tá? Muito bem, então percebam que a artéria cerebral, ela cursa, ela faz essa voltinha aqui para ir em direção ao córtex, né? Agora, a sua grande área são as áreas corticais. Então ela vai dar vários ramos aqui, ó. Vai dar esses braços temporais anteriores, ó, para irrigar o polo temporal e essa região cortical mais ventral do lobo temporal. Ela vai cursando, ó, e ela vai dando outros ramos, ó, que são esses braços temporais posteriores. Ó. Então,
braços temporais anteriores, braços temporais posteriores, para irrigar o córtex da região ventral do lobo temporal, tá? Por fim, ela vai estar dando todos esses ramos que estão invadindo o lobo occipital. Então, dentro desses braços temporais posteriores, eu tenho alguns que estão vindo para o lobo occipital. Vindo aqui em direção ao polo posterior, né? Que está aqui, ou o polo occipital, né? Polo posterior, né? Que no caso pode ser o polo, no caso é o polo occipital. Muito bem, e também dá esse ramo aqui, ó, que é chamado de artéria parieto-occipital, ó, tá vindo em direção, porque ela corre aqui, né? Percorre a região, ela corre pela região occipital, e quando ela vira, né? Vocês vão observar em uma outra vista medial, ela vai em direção ao sulco parieto-occipital, né? Por isso que ela tem esse nome, artéria parieto-occipital, porque ela cursa em direção ao sulco parieto-occipital. Tá bom? E aqui também está dando esse outro ramo, que é chamado de artéria calcarina. E essa artéria calcarina vai ser uma artéria específica para a irrigação da área visual primária. Tá? Por isso que ele tem esse nome aqui, tá? Porque ele vai em direção ao sulco calcarino. No sulco calcarino é onde eu tenho a área visual primária. Esse esquema aqui, de novo, ó, eu gosto sempre desses esquemas do livro do Martin, porque justamente ele mostra os territórios de vascularização em forma de esquema, né? Eu acho bem legal. Então tá aqui, ó. Vamos ver, dar uma olhadinha nessa figura aqui em verde, ó. Aonde está em verde seria território vascular da cerebral posterior, tá? Então vê se que ele pega ali, por exemplo, o tálamo, ó, tem uma participação na vascularização do tálamo. E toda essa região aqui, ventral, né, aqui no caso, do lobo occipital e do lobo temporal, tá bom? No caso aqui ele está chamando de ramos superficiais e os ramos profundos, tá bom? Muito bem, questão de substância branca, então, os ramos da artéria cerebral posterior, elas vão irrigar onde está esse território aqui em verde. Ó. Então, ele pega essa parte mais posterior aqui da coroa radiata, tá? Até a sua porção quase média, dividindo a irrigação da substância branca com a cerebral anterior, né? Mais próximo da linha mediana, tá? Ele não entra no território, no caso aqui em substância branca, da cerebral média. Tá bom? Mas pode se anastomosar. Esses vasos criam muitos braços anastomóticos. Vaso varia muito, tá? Tem muita variação. Muito bem. Aqui nesse caso, aqui nesse esquema, ó, a artéria cerebral posterior, ela estaria aqui, ó, nesse território aqui mais em verde, né? Onde está essa porção que é mais ventral do lobo temporal aqui. Tá bom? Então ela não vai dividir, por exemplo, ela não irriga os núcleos da base, né? Nós já comentamos aí que grande parte da irrigação dos núcleos da base é oriunda da cerebral média, apesar que tem bastante colaboração aqui da cerebral anterior e da corioide anterior também. Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês que, por mais que a gente diga assim, território vascular de artéria fulana de tal, por exemplo, da artéria cerebral média, território vascular da cerebral anterior e território vascular da cerebral posterior, tá? Para que a gente fala isso, mas elas são unidas, ó. Isso que é interessante, que são aqueles braços colaterais que eu sempre comento com vocês, né? Por que esses braços colaterais eles são muito importantes? Para dar um tipo de fluxo sanguíneo que a gente chama de circulação colateral, né? Então, quanto mais vasos sanguíneos eu tenho em uma região, ou eu tenho em um órgão, então eu tenho mais chances de que esse órgão venha a sobreviver caso algum desses vasos sejam obstruídos. Né? Então, se eu tenho um ramo da artéria cerebral média que ele obstrui, obviamente que eu vou ter um ataque isquêmico, ou eu posso ter aí também um rompimento desse vaso e eu ter uma hemorragia cerebral. Porém, se eu consigo conter isso aqui a tempo, com o tempo, apesar das lesões encefálicas que podem ficar, né? E aqui nós não estamos falando sobre lesões, não vamos discutir o sentido da lesão, mas o sentido do vaso sanguíneo, né? Que no caso, os ramos colaterais, eles passam a irrigar novamente aquela região que foi afetada, tá? Então, com o tempo, eu tenho uma angiogênese aí,
na tentativa de tentar voltar o tecido nervoso, tá bom? Muitas vezes isso é possível, outras vezes não ocorre com tanta eficácia, claro, depende de organismo para organismo. Mas esses ramos colaterais, eles existem, tá bom? Inclusive, se você trava uma artéria, por exemplo, a carótida interna de um lado, né? A do outro lado consegue suprir em partes, né? Em partes o lado obstruído, tá? Mas é claro que você vai ter aí você vai ter um quadro bem grave, né? Não é esse o mérito da coisa. Muito bem, isso é só para que vocês possam guardar, é um esqueminha para vocês guardar os territórios vasculares, né? No caso que a gente está falando sobre, por exemplo, a artéria cerebral anterior, né? Ele divide, a artéria cerebral anterior divide vascularização na vista medial, ó, com quem aqui? Com a cerebral posterior, olha que interessante. Até o sulco parieto-occipital é a artéria cerebral anterior, do parieto-occipital para ventral, né, posterior e ventral, eu tenho aqui a artéria cerebral posterior. Já na vista dorso-lateral, eu tenho o território da artéria cerebral anterior, divide território com a cerebral posterior, que divide em território com a artéria cerebral média, tá? E nessa secção, nessa secção transversal, eu tenho nesse esquema a artéria cerebral anterior, que pega essa região mais próxima da linha média, a artéria cerebral média, que pega grande parte da face dorsolateral do hemisfério cerebral, e aqui eu tenho, pegando ventralmente aqui, ó, essa região mais de lobo temporal. A face ventral do lobo temporal seria da artéria cerebral posterior. Lembrando que essa secção é uma secção que está a nível aqui de núcleos da base, ó, não é uma secção que é muito posterior. Por exemplo, se fosse uma secção bem aqui atrás, né, a gente teria território, ou bem aqui atrás no caso, né, uma secção mais de final de parietal, com na junção, né, no sulco parieto-occipital, vamos dizer mais claro, eu teria o território vascular apenas da cerebral anterior e da cerebral posterior. Mas, em grande parte, as três dividem esses territórios de forma muito, posso dizer, de forma muito justa, né? Muito bem. Drenagem venosa. Então, vamos comentar um pouquinho sobre como que acontece a drenagem venosa em níveis prosencefálicos, tá? É claro que tem um pouco mais de veias do que a gente comentou de tronco encefálico e medula espinal, tá? É óbvio. Mas não deixa de ser também, assim, não é de difícil compreensão. Então, vamos lá. As veias, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, as veias intracranianas e as veias cerebrais, elas não possuem válvulas, tá? Elas são avalvulares. Por quê? Para não unidirecionar o sangue para a saída do cérebro, tá? Para a saída do sangue dentro do crânio, não só do cérebro, né? Então, isso quer dizer que o sangue ele pode ser deslocado para posterior, para anterior, para lateral, ele pode ser deslocado para ser drenado por veias da face, e o sangue ele pode ser drenado também em direção aos grandes seios intracranianos, tá bom? Na verdade, o sangue ele acaba chegando nesses seios. O que são esses seios? Esses seios são dobras da dura mater, tá? Os seios intracranianos são dobras da dura mater, como se fossem espaços dentro da dura mater, onde eu tenho acúmulo de sangue. E como a dura mater ela tem uma íntima relação com o sistema nervoso e tem uma íntima relação com a parede do crânio, então ela serviu como um local de acúmulo de sangue venoso. Como dentro dessas regiões não tem válvulas, o sangue ele fica sendo deslocado para o lado que tiver melhor para poder drenar, tá? No final, elas vão acabar sendo drenadas ali. O sangue ele acaba saindo do crânio de alguma maneira, né? Não é bom que o sangue fique acumulado muito tempo ali dentro. Ele acaba sendo deslocado pela própria força da gravidade. E ele acaba, ou pelo próprio pulsar das artérias cerebrais, né? Esse sangue acaba sendo deslocado para grandes veias que surgem dentro do crânio, no caso as veias jugulares, e por fim ela segue até o átrio direito e o sangue segue o seu rumo, tá? Até pulmão, e aí retorna e segue de novo como
sangue arterial, certo? Bom, nós vamos comentar um pouquinho sobre as veias superficiais e sobre as veias que são profundas, tá? As veias superficiais são aquelas veias que estão no córtex cerebral, então elas drenam o sangue do córtex, o sangue da substância branca, como no caso aqui tem uma veia chamada veia anastomótica superior e veia anastomótica inferior. Então já dá pra gente ver nesse esquema aqui mesmo, ó. Primeiramente, eu tenho esse grande vaso aqui que fica dorsal, que todo mundo sabe que é o seio sagital superior, tá bom? Isso aqui é um grande seio ali e todo mundo conhece, tá bom? Muito bem. Tem uma grande veia anastomótica, que ele fica muito próximo aqui entre isso aqui temos o giro pré-central, temos o giro pós-central, ele fica muito próximo do dorsal, o giro pós-central aqui, ó, que é essa grande veia que vocês estão observando nesse esquema aqui, ó, que é a veia anastomótica superior, ou veia de Trollardi, tá? Ela está drenando o sangue de grande parte das áreas corticais aqui. Ela também recebe essa veia aqui que vocês estão observando, ó, que é a veia superficial média, ó. Tá? Deixa eu aumentar aqui a imagem, para a gente poder discutir isso aqui um pouquinho melhor. Tá? Ela recebe essa veia aqui, mas o sangue que está vindo, ele também pode estar vindo daqui e escoando para cá, tá? Isso aqui que a gente fala assim, ela recebe, mas ela também pode, o sangue como não tem válvula, ele não é deslocado por meio de válvula, ele pode estar fluindo também no sentido contrário, tá? Tá bom? E tem essa outra veia aqui, que é a veia anastomótica inferior, que é chamada de veia de Labé também, tá bom? Então, o sangue ele pode estar percorrendo daqui para cá ou da veia anastomótica superior para cá, tá? Isso são as veias superficiais. No final, esse sangue ele pode escoar de toda essa região por meio da veia anastomótica inferior e chegar até esse daqui, que é um outro seio, ó, que é chamado de seio transverso, ó, seio transverso, tá bom? O seio transverso, ele surge de uma união aqui do seio sagital superior com esse outro seio aqui, que é chamado de seio occipital, né? Inclusive tem uma região aqui no meio que é chamada de confluência dos seios, fica bem próxima da protuberância occipital interna aqui, né? E daqui surge isso daqui, né? Não tem lá no crânio o sulco do seio transverso, né? Então também vai ter aqui, ó, o seio transverso. Tá? Então, esse sangue ele acaba cursando para o seio transverso, e do seio transverso, olha que interessante, ele forma um outro seio aqui, que é chamado de seio sigmoide, ó. E esse seio sigmoide, ele está recebendo aqui, por exemplo, um outro seio, que é chamado de seio petroso inferior. Do seio sigmoide, o final do seio sigmoide, ele vai se tornar a veia jugular interna, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que esse sangue ele pode circular aqui, bom? Bom, eu também tenho veias profundas, ó, como tal de veia cerebral interna, veia cerebral magna, que também é chamada de veia de Galeno, né? Que foi Galeno o primeiro a observar, diz ter sido Galeno o primeiro que descreveu, né, sobre ela, que drena grande parte das estruturas internas ali, né, núcleos da base e de encéfalo. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais então aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, talvez esse slide aqui seja o mais interessante para poder falar agora, ó, que é justamente disso que a gente está falando, sobre essas veias profundas aqui. Vamos ver se a gente encontra nesse esquema. Olha aqui, ó, veia cerebral interna. De fato, isso aqui é uma vista dorsolateral com um dos hemisférios foram retirados aqui, tá? Então, eu estou observando na vista medial. Então, eu vejo aqui o diencéfalo, ó, o corpo caloso que está aqui, e eu observo o córtex na vista medial. Então, aqui está, por exemplo, aqui está o lobo temporal, aqui está o lobo occipital, o lobo parietal e o lobo frontal, tá bom? Muito bem, então aqui eu observo a veia cerebral interna. A veia cerebral interna, então, ela está irrigando, ela está drenando o sangue que vem ali dos núcleos da base, de encéfalo. Aí ela drena esse sangue, ó, para cá, ó, que é a grande veia cerebral, né? Great Cerebral Vein, né? O meu inglês é British, por isso que vocês não entendem direito. Ou veia de Galeno, né? Olha que essa grande veia de Galeno, ela recebe a veia cerebral interna, mas recebe esses braços aqui também, que é chamado de veia basal.
Ela recebe também essas veias aqui, ó, que são as veias do corpo caloso, né? Por exemplo, ó, veia posterior do corpo caloso e o seio sagital inferior. Então, olha só, eu não tenho só esse seio aqui, né, que é o seio sagital superior, mas internamente, ao redor do corpo caloso, ó, muito próximo do giro do cíngulo, eu tenho o seio sagital inferior. Ó. E o seio sagital inferior também drena para cá, para a grande veia cerebral interna, tá bom? Daqui, esse sangue ele vai ser deslocado, ó, olha só que interessante, por esse seio aqui, ó, que é o seio, ó, esse seio aqui, ó, que é o seio reto, ó, tá vendo, ó? Ele drena esse sangue para o seio, que eu chamo de seio reto. Então, o seio reto recebe a grande veia cerebral interna, mais a veia aqui, no caso, o seio sagital inferior. Então, daqui, esse sangue vai ser deslocado para cá. O seio reto, por sua vez, ele vai finalizar aqui também, na confluência dos seios. Ó. E na confluência dos seios eu tenho o seio transverso, eu vou ter o seio occipital, que está drenando o sangue lá da região do cerebelo, tá bom? E do tronco encefálico, né? Uma parte dele também. Então esse Shang chega até... A Shang chega, né? O Shang. Eu tô falando em chinês, né? Então chega até aqui a confluência dos seios. Da confluência dos seios passa pelo seio transverso. Seio transverso o sangue chega até o seio sigmoide e veia jugular interna. Bom? Muito bem, mas esse sangue pode ser deslocado, por exemplo, anterior também. Vai passar aqui pelo seio sagital superior, tá bom? Por exemplo, né? Certo? Eu não vou dar mais detalhes em outras veias, né? Veias transversas caudais, tálamo estriadas, né? Eu acho que está interessante esse caminho. Bom, essa aqui é uma imagem bem interessante para vocês observarem o que são esses seios intracranianos, né? Então, por exemplo, esses seios são dobras da dura mater. Como a dura mater ela recobre a base do crânio, não só a base, mas o crânio todo, né? Dura mater ela reveste a face interna do crânio. Aqui vocês estão observando os pontos onde ela tem meio que uma dobra. E dentro dessas dobras, os vasos sanguíneos e as veias, elas foram meio que enoveladas, ó. Elas foram se unindo e viraram isso aqui que a gente chama de seio. Tá? Por exemplo, isso aqui é o seio cavernoso, né? Onde fica na altura ali do... Aqui que vocês estão observando. Isso aqui não é uma abóbora, tá? Isso aqui é a hipófise, tá? E essa aqui seria o seio cavernoso, inclusive da artéria carótida interna, porção cavernosa cursando aqui, né? Fica muito próximo, isso aqui é na altura, ó, da cela turca, né? Ou cela túrcica, a realidade fica bem aqui, tá? Então isso aqui não é uma abóbora, mas é a hipófise. E isso aqui é uma secção, seria uma secção frontal, pegando aqui bem para dar um destaque maior em como que a hipófise fica inserida na cela túrcica, né? Isso aqui é um outro esquema de Sobota também, que ele demonstra o seio, esses seios. Então, o que esses seios eles recebem? Eles recebem sangue, não só o sangue intracerebral, tá? Não só o sangue cerebral ou intracraniano, né? Intracraniano não, intracerebral não, intracraniano, né? E nem só sangue cerebral, mas recebe o sangue da face também. Tá? Por exemplo, nesse seio cavernoso, ele vai receber as veias ópticas, ó. E as veias ópticas, elas drenam sangue da face. Tá? E, então, isso torna um canal aí de difusão do meio externo para o meio interno. Então, eu posso ter algum tipo de patologia na face que pode ser deslocada para dentro do crânio? Posso, né? Não tenho dúvida disso. Tá? Assim como o sangue intracraniano pode ser deslocado para a face também, de fato é. Muito bem, aqui nesse esquema, que eu vou colocar ele para frente, aqui vocês vão observar que está a representação do seio cavernoso, ó, e eu tenho outros seios intracranianos que drenam sangue para os grandes seios. Então eu tenho pequenos seios dentro do crânio que drenam o sangue para grandes seios, que no caso aqui são esses grandes seios da dura mater, como por exemplo aqui o seio sigmoide, ele recebe o seio petroso superior e recebe o seio petroso inferior, que está drenando sangue do seio cavernoso. Ó.
está ao redor ali da hipófise, tá bom? Que também recebe, por exemplo, a veia cerebral média inferior, ó, veia cerebral média superficial, recebe veias ali oftálmicas, ó, tá vendo aqui? Então ela recebe também veias que estão vindo da face, tá bom? Muito bem. Então, esse sangue, por sua vez, ele é drenado por meio desses seios até chegar nesses grandes seios que vão drenar o sangue para fora do crânio. No caso aqui, o seio sigmoide, ele vai finalizar, o seio transverso, ele finaliza como seio sigmoide, o seio sigmoide ele vai se tornar a veia jugular interna. Tá bom? Muito bem. Isso é só para comentar, talvez eu possa deslocar esse slide para cá, para que vocês possam ter uma outra visão do que é a grande veia cerebral. Ó. Isso aqui é uma vista dorsal de encéfalo, como se eu estivesse observando de cima, que ele está recebendo ali as veias do tálamo, dos núcleos da base, tá? De encéfalo mais núcleos da base, para ficar mais simples, tá? Então ele recebe aqui a veia cerebral interna, tá? Aqui também estaria o seio sagital inferior, também drenando para a grande veia cerebral, né? Seria a veia de Galeno, e esse sangue vai ser deslocado, por exemplo, para o seio reto. E daqui, confluência dos seios, e segue o caminho que a gente já falou. Tá? Em resumo, né? Então eu fiz um esquema para a gente resumir aqui a parte final disso, né? Por fim, então eu tenho o sangue do seio sagital superior, o sangue do seio reto e do seio occipital, eles vão drenar, eles drenam o sangue para a confluência dos seios, tá bom? Isso aqui é o que eu estou dizendo sobre confluência dos seios, seria a via final aqui. Sem contar que o seio reto ele ainda recebe a veia cerebral magra e ainda recebe o seio sagital inferior. Tá bom? Então, o seio sagital inferior vai para a cerebral magna via seio reto e daqui confluência dos seios. Tá? Da confluência dos seios, o sangue então segue para o seio transverso. E do seio transverso, isso chega para o seio sigmoide. E do seio sigmoide vai se tornar veia jugular interna. Se tornando veia jugular interna, o seu destino é que esse sangue chegue até o átrio direito. Certo? Muito bem, pessoal. Então, eu finalizo aqui a aula, tá? Eu ainda vou pôr mais talvez uma questão aqui sobre algum caso clínico, para vocês poderem estudar sobre o assunto também. Agradeço vocês por vocês estarem ouvindo aqui essa parte B. Espero que vocês possam aprender bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Vocês têm o meu número de telefone, têm o meu e-mail. Fiquem à vontade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima gravação.